Graça e paz, irmãos. Hoje é dia das crianças, né? Parabéns a todas as crianças. Crianças, é muito bonito ver as crianças louvando. É muito bonito ver as crianças participando do culto. É gratificante, é maravilhoso isso, irmãos. As crianças, elas não são a igreja do futuro, não. Elas são a igreja do presente. Elas são membros da igreja, são batizadas, membros da igreja e são sim a igreja de hoje, porque elas participam, elas louvam, elas prestam atenção na pregação, elas participam das suas salinhas, elas também evangelizam seus pais, seus avós, elas também servem sim ao reino de Deus. Então são a igreja de hoje. E elas hoje estão de parabéns, né, todas as nossas crianças aqui da nossa igreja. Tá certo? Vamos abrir um texto que fala de como o apóstolo Paulo trata a igreja de Tessalônica. Ele diz que trata como uma mãe trata o seu filho, né? Lá em 1 Tessalonicenses 2, do 7 ao 12. A gente vai ler essa parte desse texto, mas depois nós vamos nos deter até o versículo 9. Eu vou pedir para que a igreja leia o texto a uma só voz. Estou meio rouco, viu? Gritei muito ontem, todos vocês sabem por quê, né? Apesar de né, nadar e morrer na praia, isso acabou, viu? Não existe mais. Então, eu quero que vocês leiam, por favor, aí, a uma só voz, o texto. Bota na Nova Almeida. Eu vou começar e vocês continuam até o final, tá? Até o versículo 12, tá? Embora, como apóstolos de Cristo, amém. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, por tua santa palavra. Seríamos de nós, Pai, sem esse tesouro inestimável em nossas mãos. Nos ajude, Senhor Deus, a valorizar, amar a tua palavra e a aplicar em nossos corações de forma poderosa, para que essa palavra possa produzir fruto em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse sermão vai ser o proceder pastoral, parte 2. Nós vamos hoje comparar o proceder pastoral como uma mãe. Na próxima pregação do texto, nós vamos comparar o proceder pastoral como um pai. E aqui nesse texto, nós vamos ver que, como uma mãe, o apóstolo Paulo, primeira coisa é que ele abre mão dos seus direitos. Ele abre mão dos seus direitos. O versículo 7, ele diz assim: embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter feito exigências. Sabe, irmãos, o apóstolo, o pastor,
ele tem, de acordo com a palavra de Deus, alguns direitos, né? Lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, o versículo 17, ele vai dizer assim: devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e do ensino, pois a Escritura declara: não amordace o boi quando ele pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Irmão, nós temos vivido dias em que, baseado nesse texto, muitos pastores também têm se excedido e têm vivido em busca de mega igrejas que possam pagar grandes salários. Essa semana eu conversando com um paciente meu lá no interior, e hoje ele é como se fosse um seminarista, está terminando o curso dele. Eu digo que é como se fosse, porque ele fez um curso online e não é feito a nossa, que tem que ser o curso presencial de 4 anos, mas foi um curso que ele fez dentro da denominação dele, que eu não vou dizer qual é. E ele me disse que os pastores na igreja dele têm direito a 60% da arrecadação de dízimos da igreja. Aí eu disse, poxa, 60%? Isso é. E ele disse, olha, a maior igreja nossa é lá em Caruaru. A igreja de lá arrecada em torno de 100 mil por mês. Eu disse, poxa, um belo salário de 60 mil, hein? É brincadeira, não. E ele disse, meu irmão, mas será que isso é justo? Será que não fica muito pesado para a igreja? Ele disse, eu acho. Eu acho que fica muito pesado, sim, na opinião dele, né? Porque o salário pode ser até de 60%. Mas também, se o pastor quiser, pode ser menos. Mas eu acho difícil algum pastor não querer o que ele tem, entre aspas, de direito dentro da denominação dele. Mas, irmãos, um pastor que recebe, então, 60% de tudo que entrar de dízimo da igreja, realmente torna-se um peso, um fardo para a igreja. O apóstolo Paulo diz que o trabalhador é digno do seu salário. Porém, ele mesmo, ao mesmo tempo que ele fala isso, ele diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do 33 ao 35, diz assim: de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. O apóstolo Paulo, irmãos, ele era um fazedor de tendas. Então, ele fazia tendas por um período da vida dele, período do seu ministério. Enquanto ele pregava nos finais de semana na sinagoga, ele fazia tendas durante a semana e vendia suas tendas para ter o sustento. Mas não só o sustento para ele e para os missionários que com ele estavam. E também para socorrer os necessitados, como nós vemos aqui no versículo 35. Ele diz, porque é muito melhor dar do que receber. O apóstolo Paulo eu sou como o apóstolo Paulo nesse aspecto. Eu sou aquele também que precisa trabalhar, né? E com o fruto do meu trabalho, eu busco então sustentar a minha casa, ajudar ao necessitado, e a gente percebe que é cansativo, é difícil, não é fácil. A gente tem que se dividir, tem que trabalhar e também tem que pastorear. E muitas vezes há uma crise, e a Amanda sabe das minhas crises. Minhas crises são antigas, né? E as crises no coração, a divisão no coração é enorme, porque o desejo é ser pastor, mas a necessidade é que a gente trabalhe. E a palavra de Deus nos conforta. Diz assim, olha, contanto que o nosso trabalho, ele sirva, sim, para ajudar o ministério. Porque com o trabalho dele, ele sustentava outros missionários. Com o trabalho dele, ele ajudava aos irmãos necessitados. Então, o trabalho dele virava, então, parte do seu ministério. Então, esse texto, irmãos, trouxe para mim muito consolo. Porque Deus me mostrou que o meu trabalho é meu ministério também. Faz parte do meu ministério. E que esse meu ministério, ele possa, sim, servir ao próximo, como fala aqui em Atos dos Apóstolos. Lá em 2 Tessalonicenses, Paulo discorre um pouco mais sobre isso.
3, versículo 7. Eu vou pedir para a igreja ler agora a partir do versículo 7 até o versículo 10. Porque se a gente for aplicar esse último texto aqui, nesse Brasil nosso, irmãos, né? Porque o que não falta são pessoas que não querem trabalhar. Paulo estava dando com o trabalho dele, irmãos, um exemplo para a igreja. Quer dizer, eu não quero ser pesado para ninguém, eu não quero comer do pão de ninguém. Então, com muito trabalho, esforço e fadiga, noite e dia, eu trabalho para que eu não seja pesado para vocês. E é interessante, irmãos, que é como se eu trabalhasse realmente, literalmente, noite e dia. Porque ou eu estou trabalhando como dentista, ou eu estou trabalhando como pai de família, no aspecto de educação, de ajudar em casa, uma coisa ou outra, ou então eu estou trabalhando mentalmente para o ministério. Ou pensando no que é que eu vou fazer, pensando no sermão que eu vou fazer, pensando no estudo que eu vou fazer, pensando na visita que eu vou fazer, ligando para um, ligando para outro, conversando com um, conversando com outro. Então, é como eu me sinto full time. A minha mente não para nem um segundo, até dormindo, estou dormindo até mal, acordo de madrugada, pensando numa coisa e outra. Né? E várias vezes, 3 horas da manhã, eu estou acordado de madrugada, orando por alguém, pensando em alguém, ou pensando em alguma coisa do trabalho que eu esqueci de fazer. Então, é full time, é o tempo todo. Mas para quê, irmãos? Para que possa, como o apóstolo Paulo fala aqui, para dar o exemplo. Para que todos nós saibamos que o nosso trabalho, ele é nosso ministério. E o nosso trabalho, ele não é simplesmente somente para nós, mas ele é para que o reino de Deus possa ser glorificado. O dinheiro que o Senhor nos dá, que Ele nos acrescenta como fruto do nosso trabalho aqui nessa terra, ele visa um bem do próximo. Quando assim é a nossa vida, a mão do Senhor é aberta sobre nós. Quando o nosso trabalho ele se volta somente para a gente, para as nossas coisas, o que é que acontece? O céu se fecha. Porque o céu abre as portas para quem é mão aberta. Mas para quem é mão fechada, os céus se fecham. As coisas não acontecem. Ou então é como um saquetel furado, como lá o texto de Amós, parece que quanto mais você coloca dentro do saco, parece que o saco está furado e escoa. Nunca é suficiente, mas porque estamos somente voltados para nós mesmos. O apóstolo Paulo, então, diz, olha, eu luto, não que eu não mereça, não que não seja justo, mas eu não quero comer o pão à custa dos outros, não quero. Pelo contrário, eu quero ter para poder alimentar os outros. Esse é o pensamento de Paulo. Louvado seja Deus por isso. Um pastor que não quer ser pesado. Um pastor que quer ser leve. Um pastor que quer abrir mão dos seus direitos para a glória de Deus. Porque direito ele tinha, irmãos. Mas lembra, a igreja de Tessalônica era uma igreja que tinha 3 semanas. Imagine um pastor que plantou a igreja em 3 semanas, um grupo grande de pessoas se converteu, e aí a partir dele se volta agora para aqueles recém-convertidos e diz assim, a partir de agora vocês têm que me sustentar, porque eu sou o pai espiritual de vocês. Ele disse, de jeito nenhum, eu quero é trabalhar, eu quero é ter com que ajudar o próximo, eu quero é dar o exemplo, para que aqueles que acham que não precisam trabalhar, aprendam. Muitos daqui, há quem diga que nessa fase, muitos estavam esperando tão avidamente pela volta de Cristo. Para que eu vou trabalhar? Se Jesus já vai voltar. E aí muitos então se encostavam.
né? Hoje em dia o pessoal não trabalha porque realmente se acomoda mesmo, não está nem esperando a volta de Jesus não, viu? É porque temos hoje em dia, infelizmente, uma fábrica de pessoas preguiçosas na nossa nação. Pessoas que se acomodaram. E aí o apóstolo diz, quem não trabalha, que não coma. Essa é a palavra de Deus. Porém, irmãos, Deus ele não abandonou Paulo. Ele tinha que trabalhar? Tinha. Mas imagine, não eram grandes coisas, não era um grande salário que ele ganhava como fazedor de tendas. Mas Deus ele não abandona aqueles que abrem mão dos seus direitos. Deus ele não abandona aquele que abre mão dos seus direitos para a glória do Senhor, para fazer a obra do Senhor. Deus levantou, irmãos, a igreja de Filipos, os filipenses para sustentar o ministério dele. Abra, por favor, Filipenses 4 e leiam para mim aí, por favor, os versículos 15 e 16. Como vocês... Amém. Veja, irmãos, ele passou 3 semanas em Tessalônica, mas os filipenses, sabendo que a obra de Tessalônica era a obra inicial, que Paulo estava sem ajuda, sem ninguém para ajudá-lo, eles então levantaram oferta suficiente para Paulo passar esse tempo em Tessalônica. Deus ele não abandona os seus quando os seus abrem mão dos seus direitos. Um exemplo muito claro para mim de pastor e de homem é o nosso reverendo Ed Jesse. O reverendo Jesse passou vários e vários anos na igreja da Madalena sem receber um centavo de salário. Na verdade, ele recebia e devolvia integralmente como oferta. Um homem de Deus que tinha o seu sustento, ele era professor da Universidade Católica, e ele não recebia, ele não ficava com um centavo do que a igreja dava para ele, porque ele entendia que aquele dinheiro era pesado para a igreja. Ele então devolvia com muito amor, com muita tranquilidade. Passou muitos anos. Hoje ele é pastor jubilado e hoje ele tem um salário da igreja, um salário vitalício da igreja da Madalena, como um fruto de gratidão por todo o trabalho que ele realizou. E essa mão aberta, e nunca faltou nada para o reverendo Jesse. O reverendo Jesse, irmãos, foi quem doou boa parte do dinheiro para a construção disso daqui. Foi vendido as cadeiras, né, os bancos. A reverenda Jesse vendeu o Acamp. Muitos aqui conheceram o Acamp. Foi vendido o Acamp, uma parte do dinheiro foi dado para Itapsuma, uma parte do dinheiro foi dado para Amor e Vida, outra parte foi para aqui. Então, é um homem de Deus, mão aberta, e nunca faltou nada ao reverendo Jesse. Hoje, na sua velhice, vive bem, vive tranquilo, vive num apartamento bom, Deus tem cuidado dele, ainda tem lucidez, ainda tem ainda conversa tranquilamente, tem que falar um pouquinho mais alto, né? Mas escuta também e, graças a Deus, tem vivido uma velhice boa para a honra e glória de Jesus. O Senhor não abandona os seus pastores, principalmente aqueles que não querem ser um peso para a igreja. Amém, irmãos? Segunda coisa, irmãos, é que um proceder pastoral tem que ser de forma carinhosa com a igreja. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele, no seu comentário, 1 Tessalonicenses, ele diz que muitos pastores se comportam como déspotas, como autoridade máxima e autoritativos contra a igreja. Nós passamos por uma igreja, há alguns anos atrás, e nós vimos isso. Era um pastor mão de ferro, linha dura, sabe? Pregação dura, de repreensão, todas as pregações muito duras. Eu ficava constrangido ao ouvir a pregação dele, sabe? Batendo nas ovelhas de forma clara assim, de forma muito forte. Só para vocês terem um exemplo, tem uma irmã da igreja que
vendia galinha na feira. E uma vez por outra, no mês, ela não ia no domingo de manhã para vender as galinhas. Ele batia de púlpito e falava de púlpito da ausência da irmã no culto por causa do trabalho dela vendendo galinha. Eu não estou dizendo que é certo trabalhar no dia do Senhor, quando também não considero correto trabalhar no dia do Senhor. Mas se você quer trabalhar isso, você quer tratar isso com a irmã que está trabalhando no dia do Senhor, você vai pontualmente para ela, conversa com ela, pergunta o porquê que aquilo está acontecendo, qual a necessidade, e trabalha. Ele batia forte, era um déspota na igreja. E a igreja sofria muito por causa disso. Então, nós precisamos, irmãos, ser carinhosos com a igreja. O texto, no versículo 7, a parte B do versículo, assim: preferimos ser carinhosos quando estivermos aí com vocês, assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Então, o proceder pastoral para com a igreja tem que ser um proceder carinhoso. Carinhoso, por quê, irmãos? A igreja é a menina dos olhos de Deus. Um crente, essa pessoa que está do seu lado aí, é uma pessoa amada por Deus. Essa pessoa que está do seu lado é uma pessoa que o Senhor trata com carinho e com amor. Essa pessoa que está do seu lado é uma pessoa que Jesus olha, como olhou para aquela mulher adúltera, e disse assim, olhou nos olhos dela e perguntou: onde estão os teus acusadores? Não sobrou nenhum? Ele disse: não, Senhor, então vá e não peques mais. Eu não vou te julgar, eu não vou te condenar. Vá e não peques mais. É o mesmo que olha para homens como Zaqueu, pecadores. É esse Jesus que olha para Zaqueu: Zaqueu, eu vou estar na tua casa, eu vou estar contigo hoje. Jesus é esse que olha para a igreja com amor, com carinho, com compaixão, até os afastados, até os rebeldes. O Senhor olha de forma carinhosa para essas pessoas. Paulo diz lá em 1 Timóteo como tem que ser o proceder de um presbítero. Lá em 1 Timóteo 3, versículo 3, vai dizer assim: não deve ser dado ao vinho nem violento, mas sim gentil, pacífico e livre do amor ao dinheiro. Então, um pastor ele tem que ser gentil com a igreja, ele tem que amar a igreja, ele tem que olhar para a igreja como pessoas que foram escolhidas por Deus. Se o Senhor ama alguém, como eu posso tratá-la com rispidez, com ignorância? Isso serve para mim, isso serve para você também, irmãos. Por mais que aquela pessoa tenha pecado contra você, se é um crente, se é um irmão em Cristo, eu não posso olhar para aquela pessoa de forma ríspida, com ignorância, com brutalidade. Eu tenho que olhar com amor, com carinho, eu preciso ser gentil. É assim que o Senhor nos chama para tratar uns aos outros, os pastores com a igreja. O exemplo pastoral de Cristo, como eu estava falando, veja Lucas 13, 34. Leiam, por favor, para mim. Veja, irmãos, como é que Jesus olhava para Jerusalém, cidade perversa, que matava os profetas, cidade que ia matar ele. Ele olhava para essa cidade como, e eu queria ser como uma galinha que colocava você debaixo das asas. Proteção, um olhar maternal, não é? Um olhar de cuidado, de proteção. A galinha, quando protege os seus pintinhos ali debaixo de suas asas, o gavião, se vier, acerta ela, mas não pega o seu pintinho. Então, é um olhar de quem ama, de quem zela. O Senhor, em outro momento, quando olha para Jerusalém, vocês são como ovelhas sem pastor, e Jesus chorou. Então, o olhar de Cristo para a igreja, para aqueles que são necessitados, é um olhar de gentileza, de carinho.
Os pastores precisam olhar para a igreja com amor, com carinho, com gentileza. Olhe também para João 13, versículo 13 a 15, por favor. Leiam para mim. Amém. Temos que lavar, irmãos, os pés uns dos outros. Eu sou o mestre e senhor, e vocês me chamam disso e está certo. Porque eu sou. E se eu lavei os pés de vocês, como foi que você consegue imaginar essa cena? Se Jesus pegasse os seus pés, como é que Jesus lavaria os seus pés? Teve uma vez que lá no acampamento eu fiz uma massagem no pé de Bilzinha, não foi, Bilzinha? Hein, Bilzinha? Bilzinha tá... Bilzinha? No acampamento teve uma vez que eu fiz a massagem nos seus pés, não foi? Com o creme. Ela ficou com vergonha agora. Foi ou não foi? Foi bom? Foi bom, não foi? Ficou com saudade? Ficou com saudade? Irmãos, como é que a gente pega o pé de uma pessoa? Como é que você vai lavar o pé? Imagine Jesus lavando o pé de uma pessoa. Como é que ele iria pegar aquele pé? Jogando água, passando pano, tirando aquela poeira com carinho entre os dedos, né? De repente olhando aquele pé cheio de rachaduras. Né? Então, como Jesus tratou os pés dos discípulos? Ele trata os seus filhos, os seus servos, com amor, com carinho, com cuidado. E ele fez isso para deixar o exemplo para a gente. Para que a gente possa servir uns aos outros com carinho, com delicadeza, com amor. Somos chamados, irmãos, para tratar uns aos outros dessa forma. Se ele é mestre, o Senhor fez assim, eu deixo então um exemplo para vocês. Sabe, irmãos, é maravilhoso. A gente vê pessoas dando carona umas para as outras, ajudando a atravessar a rua, pegando um lanche, trazendo para outra pessoa que não pode ir buscar, pagando. É tratar uns aos outros com carinho, com decência, com amor. É assim que o Senhor nos chama, irmãos. É assim que, como uma mãe trata o seu filho com carinho. Assim, os pastores são chamados para cuidar da igreja e a igreja para cuidar uns dos outros com carinho. Amém, irmãos? Terceira coisa, o proceder pastoral tem que ser de oferecer a melhor nutrição possível para a sua igreja. Versículo 8 diz assim: assim com muito afeto, estamos prontos a lhes oferecer não somente o evangelho de Deus. Eles não somente porque ele vai completar, mas o evangelho de Deus era aquilo que ele oferecia para a sua igreja. O puro evangelho de Deus. O puro evangelho de Deus, irmãos, é comparado por Pedro, lá em 1 Pedro 2,2, como o genuíno leite espiritual. 1 Pedro 2,2 vai dizer assim: como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Se tem uma coisa, irmãos, que entristece o coração de um pastor, é quando o pastor está pregando ou querendo discipular alguém, ensinar alguém o puro evangelho que vai dar nutrição para sustento e fortalecimento daquela vida, e aquela pessoa ela não tem interesse. Já aconteceu inúmeras vezes de querer discipular alguém, marca com a pessoa não vai. Marca de novo, dá uma desculpa. Marca de novo. Irmãos, como é triste. Quando a gente quer pregar o evangelho, ensinar, discipular, para fortalecimento, e as pessoas não têm interesse pelo evangelho. Não têm, ou já estão calejadas demais, acham que não precisam mais daquilo, acham que já sabem. As pessoas não têm mais interesse em estar no grupo no culto de oração e doutrina, não têm desejo de se aprofundar na escola dominical, não tem desejo, irmãos, acha que já sabe muito. Nós, pastores, precisamos e devemos dar esse leite espiritual, mas
A igreja precisa ter o desejo, o anseio. Como ele diz aqui, como recém-nascidas desejem um genuíno leite espiritual. Uma criança que nasceu, o que é que ela mais quer? É mamar. E pastores precisam dar esse leite. Essa é a genuína palavra de Deus, pura, sem distorções, sem falsos interesses. Veja lá, 2 Timóteo 4, versículo 1. A parte finalzinho do versículo 1, vai assim, peço a você com insistência, aí entra no versículo 2, que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte, com toda paciência e o quê? Doutrina. Tem gente que quando escuta a palavra doutrina, de novo, sola gratia, sola escritura, sola fide. Não aguento mais não. Todo ano, vai chegar aí, né? Dia da reforma, vocês vão escutar novamente. Sola gratia, sola fide, sola escritura. Vocês vão escutar, irmãos. Porque é a doutrina que vai fortalecer o coração do crente para o dia mau, para o dia do desespero, no dia do aperreio, no dia do acocho. É a doutrina que sustenta a gente, que sustenta os alicerces da nossa casa, para que a gente não seja derrubado. Então, Paulo insiste com Timóteo. Peço a você com insistência. Pregue a palavra. Não quer ouvir? Insista. Oportuno ou não, seja chato. Mas não deixe de pregar, porque a palavra é o único meio de salvação, irmãos. Porque somente é pela ouvir a palavra é que vem a fé. A fé vem pelo ouvir. No deixar de ouvir, a fé se vai. Por isso também que nós não podemos deixar de estar na casa de Deus. Não podemos deixar de buscar esse genuíno leite espiritual. Porque se faltar nutrição espiritual por meio da palavra, irmãos, você vai sucumbir. Porque o mundo, o diabo e sua própria carne não estão de brincadeira contra você. A palavra de Deus é fundamental. E a função do pastor é oferecer, como uma mãe oferece o seu leite para aquela criança. Muitas hoje em dia não querem mais dar de mamar. É uma luta, né? As mães que não querem mais dar de mamar, às vezes podem, não estou dizendo as que não podem, que não tem leite, mas aquelas que podem e não querem mais dar de mamar. Elas optam por não mamar, porque meu seio vai ficar feio, porque isso, porque aquilo, ou porque eu tenho que acordar muitas vezes na noite, eu preciso dormir. Não querem. Mas o Senhor nos chama para oferecer para vocês o melhor leite espiritual. E para isso precisa de esforço, de tempo de oração, tempo de leitura, tempo de meditação, para poder trabalhar e trazer uma palavra de Deus que realmente seja de acordo com a Escritura. Lá em 1 Timóteo 4,16, Paulo fala novamente para Timóteo, diz assim, cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Cuide de você. Como é que a gente cuida da gente? Eu cuido de mim mesmo quando eu tenho tempo para buscar o Senhor e alimentar-me na fonte. Buscar direto da fonte. Sabe, irmãos, eu não tenho nada contra você ficar escutando pregações, né, no YouTube. Isso é bom. Mas, irmãos, nós precisamos ir à fonte. Cuidar de nós mesmos é ir aos pés de Cristo, é ouvir de Cristo a palavra, na palavra ali, lendo, orando, e meditando e mastigando. Cuide de você mesmo. Cuide de você mesmo, cuide da doutrina. Escutou uma heresia, corta. E ele diz assim, cuide. Por quê? Porque com esses deveres, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. A pregação da palavra pura e genuína, irmãos, é para que haja salvação para a vida da igreja. Para que haja salvação.
pastor, então, precisa, como uma mãe, oferecer a melhor nutrição para seus filhos. E por último, irmãos, o pastor precisa estar disposto a dar a própria vida pelos filhos. Uma mãe, ela é uma pessoa, mãe de verdade. É uma mãe que está disposta a dar a vida pelos filhos. Você que é mãe, sabe disso. Você que é mãe, você sabe disso. Então o pastor ele tem que pensar como uma mãe pensa. Se necessário for, dar a própria vida pelos filhos. Versículo 8, a parte B do versículo vai dizer assim: mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados de nós. Sabe, irmãos, ele se tornou, aquela igreja se tornou muito amada de Paulo. Dá a entender, com essa questão da nutrição, de ser muito amado, né, da própria vida, é como aquela ama que é contratada para dar de mamar para o filho. Mas não aquela ama que cuida do filho do outro, do seu próprio filho. E alimenta e nutre, está disposta a dar a própria vida. Uma mãe que passa a noite sem dormir, porque o filho adoece. A mãe que passa, né, dias no UTI, como lá no Procap tem mães que passam meses acompanhando o filho na UTI, desde pequenininho. Não vai mais para casa, já mora no hospital, por causa do filho. A palavra de Deus nos chama como pastores a, se necessário for, até mesmo dar a própria vida, como Cristo fez por nós. João 10, versículo 11, vai falar sobre esse bom pastor. Leia, por favor, do versículo 11 ao versículo 15 para mim. O proceder pastoral, então, irmãos, tem que ser como de Cristo, como de uma mãe que abre mão de tudo para cuidar do seu filho. O pastor ele precisa ser como Cristo, que, se necessário for, dá a vida pelas ovelhas. Ele não pensa em dinheiro, ele não pensa em vantagens, ele não pensa em coisas desse mundo, mas ele pensa somente em fazer a vontade do Senhor e pastorear todo o rebanho que veio até ele. Infelizmente, nós temos visto nossa lida muitos e muitos pastores que só visam o lucro, só visam o quanto que a igreja pode dar, só visam, então, a lã e a gordura das ovelhas. Não é assim que Deus chama. Deus chama para sermos pastores, eu prego para mim mesmo, pastores que amam o povo de Deus, que está disposto a dar a vida pelas ovelhas. Jesus Cristo fez isso por nós. Ele deu a vida por mim. E ele deu a vida por mim e me ensina a dar a minha vida pelo povo de Deus. Então, que nós possamos, irmãos, olhar para Cristo e estar disposto a dar nossa vida. Na Nigéria, atualmente, temos visto um massacre. Literalmente um massacre. Agora, há poucos meses atrás, 2 meses atrás, eu acho, 200 crentes foram mortos dentro de uma igreja. Tinham 500 pessoas. Foram assassinados. 200 pessoas morreram numa noite só. Muitos e muitos pastores estão sendo mortos. Um pastor chamado James, ele foi morto mesmo depois da igreja pagar o resgate por ele. O Boko Haram, que é o grupo terrorista, pegou o dinheiro e ainda matou o pastor. Mas com certeza, muitos pastores têm se entregado para que a igreja não sofra. Então, eles se dão no lugar da igreja. Sabe, irmão, hoje não é a nossa realidade aqui no Brasil. Ainda não é. Mas pode vir a ser. As leis estão apertando. Sabe, irmãos, hoje crianças e adolescentes não podem mais fazer intervalo bíblico nas escolas. Não podem.
Voltou, mas é uma luta, não é uma luta? Mas daqui a pouco querem reverter novamente. Sabe? Não pode mais ter Bíblia nos departamentos públicos no hospital, imagem de santo, não pode mais ter. E a coisa está cada vez pior. Falo imagem de santo porque é uma imagem para o católico muito importante, né? Então, tudo que for relacionado a cristianismo, então, a luta é ferrenha e o cerco está apertando. Na Nigéria, irmãos, ser crente é risco de vida iminente. Risco de morte, né, que se fala. Sabe, irmãos, nós temos que entender que vai chegar um dia que nós vamos precisar realmente dar a vida, nossa vida, para que um irmão não morra. Mas enquanto isso não acontece, literalmente aqui no nosso país, a gente está disposto, irmãos, na nossa vida, no sentido de ajudar, sabe, esquecer um pouquinho de nós, das nossas dificuldades, e ajudar aqueles que carecem da igreja. De repente, alguém que precisa de ajuda para lavar um prato, ou de uma cesta básica, ou alguém que precisa de uma visita porque mora só para vir orar contigo aqui, sabe? Quando a gente morre para nós, irmãos, quando a gente esquece um pouquinho dos nossos problemas, começa a pensar no dos outros, começa a se... E fulana, como está? Nunca mais fulana foi para a igreja. Fulana, eu quero te visitar. Sabe? Nós podemos e devemos, irmãos, ser pastores uns dos outros. Nós podemos e devemos fazer a atividade pastoral, porque todos somos, segundo a palavra de Deus, sacerdotes universais. Em Cristo, todos nós somos sacerdócio universal, os crentes. Fomos chamados para isso, para amar uns aos outros, para pastorear uns aos outros, para cuidar uns aos outros. Porque, afinal de contas, o pastor aqui trabalha também como dentista. E meu tempo é muito pequeno. Então, eu preciso de mais que um pastoreie o outro. E louvado seja Deus, porque a igreja faz isso, viu? Louvado seja Deus. Porque o culto da segunda-feira eu nunca pude ir. Mas não deixa de acontecer porque eu não estou. Pelo contrário, é a igreja na casa da igreja, na casa um dos outros, e um discipulando o outro. O evangelismo, quando eu não posso estar presente, os irmãos se unem e vão. O trabalho da SAF sem um pastor funciona também. Isso é muito importante, irmãos, para que a igreja possa andar entendendo o chamado de cada um. Que é independente do pastor que nela estiver. Porque essa igreja só anda quando o pastor está junto, essa igreja não entendeu o chamado que ela tem. E também, irmãos, no sentido também, outra aplicação, é que nós somos pastores dos nossos filhos. Você é pastor, a pastora do seu filho. E você precisa olhar para o seu filho com gentileza, com amor, com carinho. Porque tem pai que só trata o filho com brutalidade, com grosseria. Não dá um cheiro, não dá um abraço. Nós precisamos olhar para os nossos filhos, irmãos, e tratar eles como alguém que Deus ama. Nós temos que amar também. Tem que estar disposto a dar a vida por eles, a perder o nosso sono por eles, a se cansar por eles, a estudar com eles. A gente tem que oferecer para os nossos filhos a melhor nutrição possível, não só a nutrição física, mas também a nutrição espiritual. Temos que discipular nossos filhos, ensinar a palavra de Deus para eles, trazê-los para a igreja. Nós precisamos, irmãos, abrir mão dos nossos direitos. Eu tenho direito também de dormir nessa minha vida. Tem. Mas se for precisar ficar acordado para velar o seu filho que está doente, você vai ficar. As crianças, o melhor presente que você pode dar para a sua criança, nesse dia das crianças, é você por inteiro. E a gente precisa aprender cada vez mais a realmente ser pastores e pastoras dos nossos filhos de verdade. Amém, irmãos? Que Deus seja louvado, que Deus abençoe todas as nossas crianças, que Deus abençoe nossa igreja possa cada dia mais ser uma igreja que cuida um dos outros, como um pastor cuida das ovelhas. Amém? Louvado seja Deus.